Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Multiverso. Sobrevivência em Tokyo Ghoul. Capítulo 61. Tatara, em sua forma Kakuja, exala uma intenção assassina crescente, com apenas um objetivo em mente: destruir tudo em sua frente. Bom, bum, bum. Este indivíduo formidável, armado com um Kaguni especial, é ainda mais aterrorizante que Ghouls do mesmo nível, possuindo uma gama maior de métodos de ataque e poder destrutivo. Chamas esporadicamente rompem da boca de Tatara, lembrando um canhão humanoide ambulante, causando múltiplas explosões. Até mesmo vários companheiros da árvore Aogiri e Ghouls recentemente libertados da prisão sofrem ferimentos inadvertidamente. Sem mencionar as baixas do lado do CCG. Dengue. A espada de Shinsukiara corta a bola de fogo que se lança em sua direção, fazendo com que as chamas explodam no ar. Em um instante, ele avança rapidamente, aproximando-se de Tatara. Tatara observa o súbito aparecimento de moscas à sua frente e instintivamente estende a palma da mão em direção a Shinsukiara. No entanto, ele atinge o ar vazio, seu ataque acertando a ponte abaixo dele, quebrando o ar instantaneamente sob seu imenso peso e fazendo com que detritos chovam. Seu corpo enorme despenca no abismo em um instante. Bom. De uma altura de pelo menos 100 metros, Tatara cai sobre um piso de metal sintético, destruindo inúmeras colunas de aço e concreto ao longo do caminho. O impacto gera uma explosão tremenda. A cabeça de Tatara bateu no chão, fazendo com que metade de seu corpo se contorcesse naquele momento. Mas mesmo assim, ele não está morto. Que tipo de monstro é esse? Não sei, foi ele quem causou as explosões mais cedo? Os investigadores e Ghouls envolvidos no combate abaixo ficam assustados, olhando para Tatara com incerteza e medo, mas ninguém ousa se aproximar. Sem saber dos eventos que ocorreram acima, incluindo as mortes do diretor, Kyoji Misaka, e outros, eles poderiam ter desistido da resistência há muito tempo se soubessem. Shinsukiara se vira e salta da ponte quebrada, pisando habilmente em barras de aço e saliências arquitetônicas enquanto desce rapidamente, lembrando o parkour de um filme. Em pouco mais de 10 segundos, ele chega ao chão. Ao chegar, vê Tatara lutando para subir de volta. Sons de rachaduras e mudanças emanam continuamente do corpo de Tatara enquanto seus ossos e forma distorcida se regeneram visivelmente em um ritmo rápido. Recuperado, Tatara levanta a cabeça e ruge com raiva, cercado por ondas de calor escaldante que distorcem o ar ao seu redor. Besta sem mente, murmura Shinsukiara, recusando-se a subestimar seu oponente. Ele gira levemente o cabo da lâmina e naquele momento Jormungandr começa a se transformar. A partir do cabo, o Kink sofre transformações, ondulando pelo braço de Shinsukiara como líquido e se espalhando por todo o seu corpo em poucos instantes. Ela se solidifica instantaneamente, transformando-se em uma armadura de batalha preta e vermelha. Este é o resultado do pedido de Shinsukiara aos professores A e B para fundir Arata e Jormungandr, concedendo novas habilidades ao seu Kink. Forma Kink Jormungandr Arata de Shinsukiara. Ufa! Shinsukiara exala profundamente. É a primeira vez que utiliza esse poder, e ele sente uma energia ilimitada percorrendo todo o seu ser. Enquanto isso, Jormungandr fornece energia constantemente, garantindo o máximo desempenho. Rugido. Seja por Tatara ter recuperado alguma sanidade ou por agir por instinto caótico, ele percebe Shinsukiara como a maior ameaça. Desta vez, em vez de lançar ataques aleatórios, ele se concentra diretamente em Shinsukiara. Chamas avançam em direção a Shinsukiara vindas de todas as direções enquanto Tatara libera seu poder de fogo ao máximo. Os espectadores ficam petrificados com as pernas tremendo, incapazes de pronunciar uma palavra. No entanto, Arata é um Kink criado a partir de uma Kaguni ativada, ou melhor, uma arma feita a partir da Kaguni de um Ghoul. Para manter a estabilidade, o CCG reduziu a ativação da Kaguni, o que consequentemente diminuiu seu poder. No entanto, com a investida de Jormungandr e a destreza física de Shinsukiara, ele pode ficar em pé de igualdade com Tatara em todos os aspectos. Confrontado com as chamas que o engolfam por todos os lados, Shinsukiara opta por não se esquivar, mas sim enfrentá-las de frente. Rompendo o bloqueio de fogo, ele investe contra a cabeça de Tatara com sua espada. Tatara levanta a mão para bloquear o estrondoso choque de metal atingindo os ouvidos de um investigador próximo, que faz uma careta de dor e tapa os ouvidos. Simultaneamente, Tatara levanta a outra mão, reunindo chamas ardentes e radiantes no cano, emitindo um calor intenso que não pode ser observado diretamente. Entretanto, antes que ele pudesse atirar, Shinsukiara atinge o cano com a palma da mão, fazendo-o voar para o céu. Bom. As chamas disparam para cima, aparentemente atravessando o portão de aço de Koshleia, e uma chuva de pedras e detritos de aço cai sobre elas. Os Ghouls e investigadores ao redor não têm mais coragem de continuar a luta, eles se dispersam e fogem. Embora o poder de Tatara seja formidável, seus movimentos são lentos. Após errar um ataque, ele não tem tempo para reajustar sua postura. Shinsukiara empunha sua espada mais uma vez, com as habilidades aprimoradas concedidas por seu novo poder, ele desfere 13 golpes. Cada um deles cortando a concha Kaguni de Tatara e derramando sangue. A cada golpe, Tatara é forçado a recuar, e sua forma colossal parece cada vez mais instável. Shinsukiara ergue uma sobrancelha, sentindo algo peculiar. Aproveitando o momento, ele avança, perseguindo Tatara implacavelmente. Tatara bloqueia um golpe, mas logo o segundo e o terceiro o seguem. Seus ferimentos se multiplicam, cada um cortando profundamente seus ossos. Baque. As pernas de Tatara cedem e ele cai no chão com um baque. Ondas de calor ainda envolvem todo o seu corpo, mas ele se assemelha a uma máquina velha, emitindo fumaça enquanto luta contra uma pressão avassaladora. O Kaguni prateado que cobre o rosto de Tatara, protegendo-o, se estilhaça, revelando sua bochecha fria e indiferente.
Comparado ao frenesi anterior, seus olhos recuperam a clareza, embora sangue manche sua boca, dando-lhe uma aparência desgrenhada. Seus ferimentos não se regeneram mais e o sangue flui incontrolavelmente para fora. Capítulo 62. Shin Tsukihara encarou Tatara friamente. Na obra original, Shu Tsukiyama explicou a essência dos Gous, comparando a Kaguni ao motor e carne e sangue ao combustível. Ele enfatizou que a Kaguni só poderia liberar toda a sua força com energia suficiente. O estado Kakuja de Tatara demonstrava um poder destrutivo incrível, mas por quanto tempo ele conseguiria sustentá-lo? A tremenda tensão o consumiu de forma avassaladora. Jurmungandrer girou nas mãos de Shin Tsukihara enquanto ele se aproximava do Gol ferido. Tatara ofegava, já tendo recuperado do estado de Kakuja. Sua exaustão intensa impedia qualquer chance de recuperação. A máscara vermelha em seu rosto se estilhaçou, revelando uma bochecha delicada. Rangendo os dentes, ele tentou soltar sua Kaguni, mas não conseguiu. Quando Shin Tsukihara se aproximou, Tatara só conseguiu desferir um soco nele. Mas para Shin Tsukihara seu movimento parecia lento, quase em câmera lenta. Esquivando-se do ataque sem esforço, ele se inclinou para o lado. Com um movimento rápido da mão, Jurmungandrer perfurou o abdômen de Tatara. Tatara cuspiu um bocado de sangue, seus olhos sem vida enquanto sua cabeça caía fracamente no ombro de Shin Tsukihara. Eu tomarei seu poder, Shin Tsukihara sussurrou suavemente. Jurmungandrer estava extasiado há algum tempo. Essa Kaguni excepcional era como uma droga para ele, irresistível e sedutora. Quando a lâmina perfurou o abdômen de Tatara, vários tentáculos brotaram, despedaçando seu corpo instantaneamente com sangue jorrando como um dilúvio. Ele consumiu avidamente o Kaguni de Tatara. Jurmungandrer e um. Vários minutos se passaram antes que o furioso Kink finalmente se acalmasse. Inúmeros tentáculos se retraíram para dentro do punho da espada, restaurando sua aparência normal. No entanto, os padrões da lâmina que antes lembravam vasos sanguíneos, agora brilhavam intensamente. Até Shin Tsukihara, segurando o cabo, pôde sentir claramente uma sensação de queimação. Um poder terrível estava incubado dentro da espada. Shin Tsukihara estreitou os olhos, ciente de que a forma Kakuja de Tatara podia liberar fogo capaz de derreter aço, e agora esse poder residia em sua espada. Deixando todo o resto de lado, Shin Tsukihara já estava satisfeito com os ganhos desta operação da Koshleia. Os investigadores sobreviventes ao redor dele perceberam o que havia acontecido e explodiram em aplausos estrondosos. Eles testemunharam o investigador de classe especial Shin Tsukihara derrotando aquele monstro, e seu moral estava nas alturas. Por outro lado, os membros da árvore Algeri, embora muitos usassem máscaras, demonstravam claros sinais de medo. Que piada, Lord Tatara! Como é possível que Lord Tatara tenha sido morto? Como podemos derrotar um monstro desses? Corra! Não quero morrer aqui! Vários membros da árvore Algeri e dos Gous que tinham acabado de escapar da prisão se viraram e começaram a fugir, desesperados para escapar daquele lugar infernal. Vamos tentar. Shin Tsukihara segurou Jurmungandrer, observando o grupo de Gous tentando escapar. Ele ergueu levemente a espada, e a temperatura subiu instantaneamente, especialmente ao redor da lâmina. O ar se distorceu, o vapor d'água evaporou e uma névoa branca se formou. Com um único golpe, uma onda de fogo escaldante tomou a forma de uma lâmina iluminada pela lua. Inúmeros Gous foram obliterados por este golpe. Alguns sortudos conseguiram escapar do ataque, mas seus rostos e corpos ficaram queimados, deixando-os em um estado lamentável. Dengue. A viga de aço que interceptara a lâmina anteriormente foi rachada. A incisão derretida pingou, chiando ao esfriar ao tocar o chão. O ímpeto dos investigadores ficou mais forte. Todas as unidades, persigam todos os Gous em fuga. Qualquer um que atacar matem-no imediatamente e não deixem ninguém vivo. Sim. Uma resposta retumbante marcou o início do contra-ataque. Embora ainda em menor número, a árvore Algeri havia perdido completamente o espírito de luta. Era como caçar um rebanho de ovelhas em pânico, onde o número de indivíduos não importava mais. Enquanto isso, Shin Tsukihara parou e fixou seu olhar em uma pessoa. Akira Amado parecia ferida, mancando enquanto caminhava. O que aconteceu? Shin Tsukihara parou Akira Amado, que estava se preparando para perseguir os Gous em fuga. Fui emboscada por um Gou, mas é apenas um ferimento leve. Akira Amado cerrou os dentes, suportando a dor. Ela segurava o Kink que Shin Tsukihara lidera, manchado com uma quantidade considerável de sangue, indicando uma batalha feroz antes da chegada de Shin Tsukihara. Só sofri um ferimento leve. Ainda posso. Akira temia que Shin Tsukihara pudesse impedi-la de prosseguir e dizer para ela descansar, então ela falou preventivamente. Mas Shin Tsukihara a interrompeu. Entendo o que você quer dizer. Não a vejo como mera decoração. Akira Amado, uma investigadora de segunda classe, sempre confiou em seus verdadeiros talentos e habilidades para se tornar uma investigadora. Você não é o tipo de mulher que quer ser contida por mim. Eu só queria dizer. Tenha cuidado. Shin Tsukihara falou em tom de terceira pessoa, mas suas palavras transmitiam a preocupação de um marido por sua esposa. Akira corou sentindo-se tocada, mas rapidamente reprimiu suas emoções. Obrigado pela sua preocupação, comandante. Com isso, ela continuou sua perseguição aos Gous dispersos em fuga. Enquanto isso, Shin Tsukihara recorreu à equipe sobrevivente da Koshleia e com a ajuda deles, localizou um túnel subterrâneo secreto. Koshleia era composta por 3 níveis, a superfície, o subterrâneo e uma base secreta. Quando a árvore Algeri lançou seu ataque, Koshleia fechou urgentemente a entrada da passagem subterrânea. No entanto, alguns membros da árvore Algeri conseguiram entrar antes que o portão se fechasse. Embora o portão não pudesse ser reaberto facilmente, Koshleia tinha uma passagem artificial especial que levava ao subsolo. Entre aqueles que o utilizaram estavam Kinkaneki e Ayato Kirishima. Capítulo 63.
Shin Tsukihara exclamou enquanto descia para o nível subterrâneo. A destruição ali era severa, e muitas celas contendo carniçais avançados haviam sido abertas. Os passos de Shin Tsukihara pararam. Na escuridão, vários olhos carmesim de Gol se iluminaram de repente. As portas se fecharam, prendendo os monstros lá dentro. Eles não conseguiam sair, então todos esperaram ali. Eles não eram como as criaturas lá fora. Os carniçais aprisionados ali eram pelo menos de rank A, tendo matado mais de 100 pessoas. A situação no subsolo era muito pior do que na superfície. Os Ghouls aqui eram mais fortes e sem a supervisão de investigadores experientes, não se sabia se havia sobreviventes naquele nível. Shin Tsukihara soube por outros que Yukinori havia chegado a esse nível antes, mas ele não sabia da situação atual. Contudo, ele logo não teve tempo para pensar nessas coisas. Todos os Ghouls presos ali desprezavam os investigadores, então, ao verem Shin Tsukihara, todos lançaram um ataque simultaneamente. Enquanto isso, em uma certa área subterrânea em Koshleia, Kaneki estava em batalha com o poderoso Gol, Matazaka Kamishiro, que era um dos principais alvos que a árvore Aljiri pretendia resgatar. No entanto, Matazaka Kamishiro tinha uma relação de pai e filha com Rize Kamishiro. Depois que Rize escapou da organização V, Matazaka Kamishiro a adotou por um período considerável. Então, quando Matazaka Kamishiro viu Kaneki pela primeira vez, sentiu o cheiro de Rize nele e atacou com raiva, iniciando uma batalha feroz com Kaneki. A força de Kaneki melhorou rapidamente através de seu crescimento na árvore Aljiri, mas comparado ao monstro formidável que era Matazaka Kamishiro, ele ainda era muito jovem. Seus métodos de combate e habilidades físicas não estavam no mesmo nível. Essa batalha poderia ser descrita como uma repressão unilateral. Bom, em apenas uma dúzia de movimentos, Kaneki foi atingido fortemente e voou para trás, colidindo com uma parede. Parecia que ele foi abençoado pela aura do protagonista, pois ele pousou na área de Koshleia, onde cadáveres e Kaguni eram armazenados. Cóclea, sendo uma instalação de contenção para carniçais, abrigava um número desconhecido deles. Inúmeros carniçais morriam ali diariamente devido a interrogatórios ou a diversos experimentos. A cóclea também era uma fonte estável de Kaguni para o CCG. Só podemos imaginar quantos Kaguni estavam armazenados lá. Depois de passar por tanta coisa, Kaneki atribuiu todos os infortúnios que encontrou à sua própria fraqueza. Claro, seu entendimento não estava totalmente errado. Se ele fosse forte o suficiente, poderia de fato evitar a maioria dos infortúnios com antecedência. Então, naquele momento, Kaneki começou a consumir Kaguni loucamente, sem se importar com as consequências de tal consumo massivo. Como Tatara, que não conseguia manter o controle em sua forma Kakuja devido ao consumo excessivo. Bom, Shin Tsukihara perfurou um Gol que tentava escapar com sua espada, e Jurmungandrer instantaneamente absorveu o Gol, transformando-o em um cadáver sem vida. Cadáveres como este cobriam o chão. Vamos com calma, ok? Shin Tsukihara olhou para os corpos espalhados no chão. Seu Kink certamente havia se alimentado bem desta vez. Infelizmente a árvore Aljiri estava com pouco tempo, e poucos membros haviam se infiltrado no nível subterrâneo. Eles haviam libertado apenas uma parte dos Ghouls. Ele não poderia libertar esses Ghouls proativamente e depois massacrá-los. Seria extremo demais, e ele não conseguiria explicar isso à sede. Os Ghouls presos aqui eram Kaguni valiosos aos olhos do quartel-general. Assim que Shin Tsukihara estava prestes a sair, seus passos pararam. Ele olhou para as profundezas do túnel, onde sons fracos de movimento podiam ser ouvidos. Erguendo uma sobrancelha, Shin Tsukihara caminhou passo a passo. Ao se aproximar, viu uma figura borrada ajoelhada no chão, devorando freneticamente o Kaguni de um Ghoul. A cena era extremamente sangrenta. A figura estava de costas para Shin Tsukihara, com vários Kaguni parecidos com tentáculos flutuando atrás dela, cobertos por uma concha preta metálica e cabelos brancos caindo. Olha só isso, murmurou Shin Tsukihara. Era óbvio que era Kaneki, e ele havia perdido completamente a sanidade. Mesmo com Shin Tsukihara se aproximando bem na sua frente, Kaneki não reagiu. Ele continuou devorando a Kaguni sem se importar. Foi só quando Shin Tsukihara se posicionou atrás dele, erguendo seu Kink, que Kaneki demonstrou uma leve reação. Ele virou a cabeça e encarou Shin Tsukihara, com as bochechas cobertas por uma máscara Kaguni preto-dourada, revelando 2 olhos completamente brancos. Clang! O Kaguni negro colidiu com Jurmungandrer. No entanto, ele subestimou a nitidez da espada. Após inúmeras evoluções, sua força de Kaguni já era comparável à de um carniçal de nível SSS. O Kaguni preto foi cortado instantaneamente, como se estivesse cortando frutas e vegetais. Ah! Kaneki soltou um grito miserável, com a voz rouca. Ele saltou para longe, criando distância entre eles. A Kaguni decepada se recuperou instantaneamente, e 4 Kagunis carmesim avançaram em direção a Shin Tsukihara, vindas de direções diferentes. Shin Tsukihara reagiu rapidamente, seu movimento de pés foi gracioso, desviando por pouco de cada ataque. Encontrando uma abertura, Shin Tsukihara investiu para baixo, perfurando diretamente 2 Kaguni, prendendo-as firmemente ao chão de liga metálica. Ao mesmo tempo, estendeu o pé e pisou em outra Kaguni. Simultaneamente, ele estendeu a mão e agarrou o último Kaguni, puxando com força para frente. O corpo magro e fraco de Kaneki, como uma pipa com a linha cortada, avançou ferozmente em direção a Shin Tsukihara. Em todo o CCG, somente alguém como Shin Tsukihara com tais capacidades físicas, parecidas com um monstro não humano, poderia usar sua força para dominar um meio Kakuja. Bom, Shin Tsukihara agarrou Kaneki pelo pescoço, aproveitando-se da situação. Então, de forma extremamente violenta, jogou-o com força contra o chão. Ah! Kaneki mais uma vez tossiu um bocado de sangue e Kaguni, antes frenética, enfraqueceu. O Kaguni que cobria seu rosto se despedaçou, revelando sua aparência original. Capítulo 64.
Kaneki Ken havia se recuperado de seus ferimentos graves e sua visão estava gradualmente ficando mais clara, mas lágrimas escorriam incontrolavelmente por seu rosto. Não quero mais comer, ele disse. É muito triste, mas você precisa se lembrar do que eu te disse. Você está quebrando as regras, Shin Tsukihara o lembrou com um sorriso. No momento em que Shin Tsukihara estava prestes a atacar com sua arma, ouviram um estrondo alto vindo de cima. A porta de aço no andar inferior se abriu ligeiramente e duas grandes garras apareceram, forçando-a a abrir. Este era o verdadeiro monstro. Consegue segurar um adulto na mão com apenas duas garras. Sua aparência não era mais humana. A pessoa que apareceu foi o rei de um olho da árvore Aogiri, Eto Yoshimura. Shin Tsukihara semicerrou os olhos. Não esperava que Eto aparecesse. Bom, de fato, um rei havia chegado. Eto Yoshimura desceu do céu e atacou Shin Tsukihara. Ele ergueu a espada para se defender, mas a força do ataque o lançou a vários metros de distância antes que pudesse recuperar o equilíbrio. Ela olhou para Shin Tsukihara com raiva em seus olhos monstruosos vermelhos. Parecia ser por causa de Tatara. No entanto, Eto Yoshimura apenas olhou uma vez antes de agarrar Kaneki inconsciente do chão e sair rapidamente. Como uma Goukaku, ela tinha a habilidade de voar. Shin Tsukihara não correu atrás dela, pois não conseguia alcançá-la. Logo, ele ouviu outro barulho alto e viu Eto Yoshimura novamente, desta vez segurando Ayato Kirishima, gravemente ferido. Então ela voou para longe do subsolo. Shin Tsukihara. Assim que Shin Tsukihara se virou, ele viu Yukinori se aproximando lentamente com o apoio de Amon. Shinohara Yukinari parecia ferido e seu equipamento de proteção estava rasgado. Ele mancava enquanto caminhava. O que aconteceu? Você está gravemente ferido? Perguntou Shin Tsukihara. Yukinori acenou com a mão em sinal de desdém com um olhar sério. Estávamos quase terminando a batalha, mas eu não esperava que o líder aparecesse. No entanto, ele parece ainda mais forte do que há alguns meses. Nem minha arma conseguiu resistir ao ataque dele. Shin Tsukihara coçou o nariz. Ela devia ser muito poderosa. Alguns meses atrás, a coruja era a lojista Anteiku, e agora essa pessoa era verdadeira. Justo quando ele pensou que a batalha entre CCG e Árvore Aogiri terminaria com ferimentos graves de ambos os lados, Shin Tsukihara ouviu comoção e gritos vindos do subsolo. Shin Tsukihara ergueu uma sobrancelha. Ela não deveria estar ali. Por que ainda estão brigando? Antes que ele pudesse pensar mais, Yukinori falou. Shin Tsukihara, não se preocupe comigo. Não consigo me mover direito. Vá ver o que está acontecendo. Ok. Não precisava dizer nada, Shin Tsukihara iria. Os olhos de Shin Tsukihara demonstravam determinação. Se havia uma diferença entre agora e a história original, era que ele havia matado Tatara. Ele sabia que Eto Yoshimura via Tatara e os outros como família. Ele escolheu um atalho, escalando e saltando ao longo da ponte quebrada usando as barras de aço. Em poucos instantes, subiu dezenas de metros, saltou sobre a porta de aço e chegou ao térreo. Assim que chegou, ele presenciou uma cena parecida com um pesadelo. A maioria dos membros da Árvore Aogiri havia recuado, deixando apenas Eto Yoshimura para trás. Como ele esperava, ela buscava vingança. Os corpos de vários investigadores jaziam no chão, pisoteados por seus pés. Akira estava aterrorizada, sentada no chão enquanto Eto Yoshimura se elevava acima dela. Com apenas a cabeça, Eto Yoshimura era maior que o corpo inteiro de Akira. Akira e seu pai consideravam a coruja sua inimiga mortal, mas diante de tamanho desamparo e medo, eles não conseguiram evitar o tremor. Este era um monstro que os humanos não conseguiam derrotar. A intenção de Eto Yoshimura era a mesma de Shin Tsukihara. Ela queria destruir o que importava para ele. Sua enorme garra estava apontada diretamente para Akira. Bom, Shin Tsukihara deu um suspiro de alívio. Ele havia chegado bem na hora. No último momento, ele puxou Akira para trás dele e levantou sua arma para bloquear o ataque. A força destruiu o chão sob os pés de Shin Tsukihara, criando um padrão semelhante a uma teia, mas ele se manteve firme. Ao mesmo tempo, gás foi liberado dos prédios ao redor. Era um gás especial desenvolvido pelo CCG para suprimir ghouls. Isso significava que reforços do quartel-general haviam chegado. Bom, Eto Yoshimura atacou novamente, forçando Shin Tsukihara a recuar. Shin Tsukihara segurou Akira e foi para uma posição mais segura. Eto Yoshimura saltou para longe. Os reforços do quartel-general eram como a polícia que nunca chegava na hora nos filmes. Mas agora eles finalmente estavam ali, começando a cercar e capturar os ghouls em fuga. Capítulo 65. Akira precisava de um tempo para acalmar suas emoções. Nesse momento, reforços chegaram do quartel-general e imediatamente começaram a trabalhar na limpeza dos corpos, no resgate dos feridos e na reforma das instalações. As pessoas estavam em constante movimento. No meio de toda a atividade, Shin Tsukihara se destacou com Akira em seus braços que chorava, chamando muita atenção. Assim que Akira se recompôs, ela notou os olhares curiosos da multidão e rapidamente se libertou do abraço de Shin Tsukihara. Está se sentindo melhor agora? Perguntou Shin Tsukihara. Sim, estou bem. Vou ver se posso ajudar em alguma coisa. Akira enxugou as lágrimas e falou hesitante. Então ela saiu mancando às pressas. Os investigadores de nível especial que vieram ajudar da sede eram rostos familiares para Shin Tsukihara, Kyoko Aura e Mogan Tanakamaru. Mogan Tanakamaru imediatamente assumiu a responsabilidade de perseguir os prisioneiros fugitivos. Kyoko Aura supervisionava a operação. Quando viu que Shin Tsukihara finalmente tinha um tempo livre, aproximou-se dele e brincou. Espero não estar interrompendo. Shin Tsukihara tocou o nariz. Mas era apenas uma brincadeira. Kyoko Aura sabia que assuntos sérios tinham precedência, dada a atmosfera e a situação atuais.
Shin Tsukihara, desculpe perguntar, mas você poderia me informar sobre a situação naquele momento? Preciso compilar um relatório para enviar à sede. Nunca imaginei que os investigadores especiais da Kyoji Misaka sacrificassem suas vidas. A dimensão da tragédia em Koshleia pegou Kyoko Aura de surpresa. Ela já conseguia imaginar a fúria na sede desta vez. O ataque da árvore Aljiri quase levou à fuga de prisioneiros do quarto andar de Koshleia, sem mencionar muitos criminosos notórios. Além disso, os investigadores especiais de Kyoji Misaka fizeram o sacrifício supremo. Isso representou um duro golpe para a reputação da sede. Shin Tsukihara sentiu e não escondeu muito do que aconteceu em Koshleia. Segundo seu relato, recebeu a notícia o mais rápido possível e correu para lá o mais rápido que pôde. Infelizmente, ele chegou um pouco tarde demais e teve que matar todos os prisioneiros porque todos eram extremamente perigosos. Kyoko Aura tentou o seu melhor para manter uma expressão calma, mas ao ouvir que Shin Tsukihara havia matado Tatara e muitos ghouls de alto escalão presos em Koshleia, ela não pôde deixar de se sentir chocada. De Shin Tsukihara, ela pareceu vislumbrar a sombra de alguém. Não era uma sombra. Comparado a Kisho Arima, Shin Tsukihara era ainda mais perigoso, não apenas em termos de força, mas também de ambição. Embora Shin Tsukihara sempre parecesse otimista e despreocupado na frente de todos, parecia que ninguém sabia realmente o que ele desejava. Então este é o corpo de Tatara? Kyoko Aura olhou para os restos mortais completamente irreconhecíveis à sua frente e olhou para Shin Tsukihara. Tatara, como um veterano carniçal de nível SS, tinha mais registros no CCG do que até mesmo Coruja. Afinal, ele havia atuado inicialmente na China e era uma potência de alto nível no Xixilian. Muitos investigadores seniores foram vítimas dele. Embora Kyoko Aura nunca o tivesse enfrentado, ela conseguia imaginar o quão formidável ele era com base nas descrições nos dados. Shin Tsukihara deu de ombros impotente. Meu Kinki é especial. Ele pode destruir o Kakuou dentro do corpo de um Gol. Kyoko Aura assentiu. Shin Tsukihara era atualmente um investigador popular no CCG, e havia especulações sobre seu Kinki, das quais o CCG naturalmente sabia. Agora ela entendia por que alguém tão poderoso quanto Shin Tsukihara foi transferido para o remoto 20º distrito. Shin Tsukihara e Kyoko Aura não eram muito familiares, então, após uma breve conversa, Shin Tsukihara liderou sua equipe para perseguir os fugitivos. Eles ficaram ocupados por 3 dias antes que a situação gradualmente se acalmasse, mas as perdas em Koshleia ainda eram severas. Receberam elogios da sede, e Shin Tsukihara já era um investigador de nível especial, sem possibilidade de promoção. Só lhe restava recompensá-lo de forma mais substancial e prestar contas a toda a organização. A sede até destacou as conquistas de Shin Tsukihara nas notícias. Devido ao incidente da árvore Aljiri, o CCG sofreu reveses em 3 distritos consecutivos, e até Koshleia foi atacada. Sua reputação despencou, e eles precisavam urgentemente reconstruir a confiança pública. Ao repelir a Coruja e matar Tatara, o CCG não apenas reconheceu as realizações de Shin Tsukihara como também as exagerou. Eles claramente queriam apresentar Shin Tsukihara como um novo protetor para tranquilizar o público. Como resultado, Shin Tsukihara de repente se tornou um ídolo nacional, a ponto de ser reconhecido nas ruas, causando frenesi. Durante esse período, Shin Tsukihara teve que permanecer na filial do 20º distrito e evitar ir a outros lugares. Ele delegou todas as tarefas de investigação externa a Yukinori Shinohara. Após esse incidente, a árvore Aljiri despertou a ira do CCG, e todas as alas estavam investigando intensamente as organizações suspeitas. Em um restaurante japonês, Akira estava sentado sozinho no balcão, bebendo saquê de mau humor, já um pouco bêbado. Durante esse tempo, ela estava evitando Shin Tsukihara. Senhorita, bebendo sozinha? Akira, vestido com um lindo terno e meias pretas, sendo uma beldade e bebendo sozinha, naturalmente chamou a atenção de um grupo de arruaceiros tolos. Enquanto conversavam, um homem loiro se aproximou com o rosto vermelho de tanto beber. Akira franziu as sobrancelhas, prestes a ficar com raiva, mas o homem loiro gritou de repente quando seu pulso foi agarrado. Vá embora, Shin Tsukihara falou calmamente. O loiro não ousou resistir, virou-se e fugiu. A dor excruciante em seu pulso deixava claro que ele não conseguiria derrotar aquele sujeito. Shin Tsukihara usava uma máscara e um capuz, assim como aquelas grandes celebridades. Por que beber sozinho? Chefe, traga mais 2 garrafas de saquê e 2 porções de sushi. Shin Tsukihara sentou-se e fez o pedido diretamente. Não fique tão distante, não é fácil para mim sair agora. Faça-me companhia. Shin Tsukihara olhou ao redor e viu que ninguém estava prestando atenção neles, então tirou a máscara. Akira ficou momentaneamente atordoado, não disse nada, apenas assentiu. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 66. Shin Tsukihara disse isso, e Akira concordou sem hesitar. Ela respondeu suavemente e ergueu o copo para brindar com Shin Tsukihara. Era evidente que Akira tinha muita coisa na cabeça. Ela havia evitado beber álcool a noite toda, mas não conseguia lidar bem com a situação. Não conseguiu nem terminar meia garrafa de sake e seu rosto ficou vermelho e seus olhos embaçados. Depois de 3 rodadas de bebida, as emoções de Akira começaram a ficar descontroladas. Ela não costumava beber muito, mas com tudo o que estava acontecendo ultimamente, ela buscou conforto no álcool. Sabe, desde que meu pai largou o emprego, eu assumi tanto os sonhos do meu pai quanto a busca de vingança da minha mãe. Akira, que normalmente era serena e distante, parecia muito diferente em seu estado de embriaguez. Ela olhou para Shin Tsukihara, seus olhares se encontraram, e estendeu a mão para tocar sua bochecha com os olhos marejados. Mas depois de esperar tantos anos, fantasiando por tanto tempo, eu finalmente a conheci. Ela está bem na minha frente, me olhando de um lugar alto. A voz de Akira enfraqueceu. Mas, eu nem tenho coragem de revidar.
Shin Tsukihara entendeu que Akira estava se abrindo para ele, então estendeu a mão e a abraçou. Me solta, me solta. Você também não é uma boa pessoa. Akira deu um leve toque no ombro de Shin Tsukihara, mas ela não resistiu com força. Você tem muitas mulheres ao seu redor, e ainda assim você, eu. Enquanto falava, Akira descansou a cabeça no ombro de Shin Tsukihara e caiu em um sono profundo. Shin Tsukihara deu um tapinha nas costas de Akira, que começou a vomitar copiosamente. Cuidar de uma pessoa bêbada era desafiador, então, no final, Shin Tsukihara carregou para casa. Foi uma luta e tanto, mas Shin Tsukihara finalmente colocou Akira na cama. Ele não esperava um contraste tão gritante entre Akira bêbada e seu eu normal. Ela até agia como uma criança, fazendo birras. Isso é mais cansativo do que lutar contra um gol, reclamou Shin Tsukihara enquanto olhava para Akira deitada na cama. Apesar do estado de embriaguez, vestida com seu uniforme preto, ela ainda era linda e atraente. No entanto, embora Shin Tsukihara não fosse um cavalheiro, ele não se aproveitaria de alguém em estado vulnerável. Além disso, Akira tinha acabado de vomitar várias vezes, e o cheiro não era agradável. Shin Tsukihara cobriu com um cobertor e se preparou para sair, mas assim que ele se virou, ela agarrou suas roupas. Quando Shin Tsukihara encarou, viu que Akira já havia acordado. Atordoada, ela se ajoelhou na cama, segurando com força a barra das roupas dele. Não vá. Não se preocupe, eu não vou embora. Shin Tsukihara tranquilizou, independentemente de Akira, que estava bêbado, poder ouvi-lo ou não. Ao ouvir suas palavras, Akira subitamente perdeu todas as forças. Ela se inclinou para frente e caiu nos braços de Shin Tsukihara, abraçando-o com força pela cintura. Shin Tsukihara tentou soltar as mãos dela com força, mas não conseguiu. No fim, ele se tornou o apoio de Akira. No entanto, não era tão confortável quanto ele imaginava. Durante a noite, Shin Tsukihara só conseguiu se enrolar em um canto para dormir. Seu braço estava quase dormente devido à pressão. Como resultado, ele só conseguiu dormir pouco antes do amanhecer. Na manhã seguinte, Akira dormia profundamente, desfrutando de um descanso confortável que não tinha há algum tempo. A luz do sol inundou o quarto, acordando Akira. Ela esfregou os olhos e parou de repente ao ver o peito forte de Shin Tsukihara bem à sua frente. Ela ficou surpresa e imediatamente acordou. Soltou Shin Tsukihara e sentou-se na cama. Felizmente ainda estava vestida, o que a deixou aliviada. Lembrando-se do que aconteceu na noite passada, Akira corou e cobriu as bochechas com as mãos, sentindo-se envergonhada como uma garotinha. Infelizmente, Shin Tsukihara ainda estava dormindo e não podia vê-la naquele estado. Akira hesitou por um momento antes de reunir coragem para sair da cama. Ela se moveu lentamente, com medo de acordar Shin Tsukihara. Depois de tomar um banho e trocar suas roupas com cheiro de álcool, Akira se sentiu revigorada. Shin Tsukihara finalmente acordou e viu Akira vestindo uma camisa e shorts. Suas belas pernas longas estavam expostas, fazendo-a parecer jovem e atraente. Os olhos de Shin Tsukihara brilharam. Eu pareço bonita? Akira perguntou inclinando a cabeça de forma brincalhona. Muito linda, respondeu Shin Tsukihara, puxando-a para seus braços. Não sou um santo, mas também não sou um cavalheiro, então vou esperar até que você esteja completamente sóbria. Akira ficou perturbado e resmungou por um momento antes de dizer, eu fiz café da manhã para você. Coma algo primeiro, ainda tenho que trabalhar mais tarde. Eu passei por muito trabalho carregando você ontem, então pelo menos me dê algum interesse, disse Shin Tsukihara, não querendo desistir facilmente. Akira não o fez esperar muito tempo. Determinada, ela andou na ponta dos pés, mas logo se arrependeu, pois percebeu que Shin Tsukihara era alto demais. Ele tinha quase 1,80 metros de altura e mesmo na ponta dos pés, ela só conseguia alcançar seu pescoço. Frustrado, Akira deu um tapinha no ombro de Shin Tsukihara. Você é muito alto. Shin Tsukihara não conseguiu evitar sorrir e abaixou a cabeça voluntariamente. De manhã cedo, perto da hora de ir trabalhar, Shin Tsukihara não tinha tempo para brincadeiras. Depois que terminaram o café da manhã, Akira se recusou a ir com Shin Tsukihara e foi embora sozinha, como se estivesse tentando escapar. Shin Tsukihara não se importou. Ele sabia que com a personalidade de Akira, depois de resolver seus conflitos internos na noite anterior, ela havia se apaixonado completamente por ele. Só levou um tempo para ela se adaptar, já que nunca havia tido um relacionamento antes. Embora fosse eficiente, decisiva e atraente em outros assuntos, ela se tornou tímida e hesitante como uma jovem quando se tratava de assuntos do coração. Akira já havia tomado uma decisão importante de chegar até aqui. Dizem que quando as pessoas estão felizes, seu ânimo fica elevado. Shin Tsukihara chegou à filial do CCG cantarolando uma música. Parecia que Yukinori Shinohara havia sido transferido de volta para a sede 2 dias antes, provavelmente para evitar qualquer problema relacionado à árvore Aogiri. Capítulo 67. A vida de Shin Tsukihara na filial era praticamente a mesma todos os dias. Ele mantinha contato com as duas irmãs para manter o relacionamento e discutia as origens da humanidade com Akira em casa. Às vezes, ele também ligava para Nishino. O tempo lá fora não parecia afetá-lo. Mas hoje, algo inesperado aconteceu na agência. Em seu escritório, Shin Tsukihara estava ocupado corrigindo documentos. Como chefe da filial do 20º distrito, ele tinha mais responsabilidades agora que a sede estava focada nele. Não podia delegar tudo à Kurona. Às vezes, precisava ajudar para aliviar a carga de trabalho. Bateram na porta e Nashiro, elegantemente vestida, entrou. As duas irmãs haviam sido promovidas a investigadoras de primeira classe e eram muito competentes. Sênior Shin, temos um convidado especial, disse Nashiro respeitosamente.
Nashiro ainda demonstrava respeito por Shin Tsukihara no galho. Após se curvar, continuou. Tem uma pessoa estranha lá fora que quer te conhecer. Pessoa estranha? Shin Tsukihara hesitou por um momento. Ele não tinha muitos amigos neste mundo. Se fosse o velho, deveria tê-lo contatado antes, e as duas irmãs também o reconheceriam. Sim, essa pessoa tem suas informações de contato e tem cabelos brancos, disse Nashiro, parecendo um pouco estranho. Shin Tsukihara estreitou os olhos levemente e sorriu sutilmente. Deve ser Kaneki, tão ousado. Ele se lembrou da história original de que, quando Kaneki se sentia perdido, foi procurar o lojista. Ele está vindo me procurar agora? Parece que a impressão que ele deixou em Kaneki foi importante. Deixe-o entrar, disse Shin Tsukihara a Nashiro. Ela cumprimenta e sai. Não demora muito para que ela volte com Kaneki, vestido de preto. Nashiro é atenciosa o suficiente para entender que Shin Tsukihara precisa de privacidade para a conversa, então não os perturba. Depois de levar Kaneki para dentro, ela fecha a porta e fica de guarda do lado de fora. Você é mais corajoso do que eu pensava vindo aqui. Se os outros investigadores soubessem quem você é, provavelmente te atacariam. Tapa-olho, disse Shin Tsukihara, erguendo a cabeça e examinando Kaneki em tom de brincadeira. Muitos investigadores da filial foram transferidos do 11º distrito. Após o ataque da árvore Aogiri, o 11º distrito estava sendo reconstruído, e eles estavam com falta de pessoal. É seguro dizer que todos guardavam profundos ressentimentos contra a árvore Aogiri. Kaneki abaixou a cabeça silenciosamente, demonstrando notável compostura. Mas Shin Tsukihara percebeu confusão e uma disposição para aceitar a morte em seus olhos. Não é de se espantar, você deve estar determinado a vir me procurar, disse Shin Tsukihara, ficando mais sério. Sobre o que você quer conversar? Quando Shin Tsukihara fez uma pergunta direta a Kaneki, ele olhou para cima e fez uma pausa. Mesmo Kaneki estando em um estado poderoso chamado Kakuja, Shin Tsukihara conseguiu trazê-lo de volta à razão. Por que você não me matou? Kaneki perguntou curioso. Eu realmente queria te matar? Shin Tsukihara respondeu com um sorriso. Bem, se você quisesse me matar, eu não estaria vivo agora, disse Kaneki. Ele entendia Shin Tsukihara melhor do que a maioria dos Gous, tendo testemunhado suas ações no restaurante Gou. Shin Tsukihara riu sem confirmar ou negar. De repente, Kaneki falou, quero fazer um acordo com você. Não sei o que você quer que eu faça, mas espero. Você quer ajudar as pessoas da Anteiku, certo? Shin Tsukihara interrompeu. Ele se levantou e casualmente entregou a Kaneki um documento que havia acabado de chegar naquela manhã. Confuso, Kaneki pegou o documento e olhou para ele, o que fez com que seus olhos se arregalassem. O documento suspeitava da existência de uma fortaleza da árvore Aogiri no 20º distrito e ordenava que Kaneki investigasse minuciosamente. Shin Tsukihara lembrou que na história original, a cafeteria Anteiku foi exposta quando Eto Yoshimura, usando sua identidade como romancista, vazou informações intencionalmente para Shinohara, levantando suspeitas que eventualmente levaram à descoberta da verdadeira identidade de Yoshimura. Embora a história tivesse mudado um pouco agora, se Eto quisesse, a exposição de Anteiku era apenas uma questão de tempo. Não, houve um mal-entendido. Anteiku não tem nada a ver com a árvore Aogiri. Eles nunca fizeram nada de errado, Kaneki tentou explicar. Não importa o que você me diga, disse Shin Tsukihara, erguendo as mãos e sentando-se diante de Kaneki. Eu posso saber mais sobre Anteiku do que você imagina. Mas a loja Anteiku já se envolveu com a árvore Aogiri, não apenas no incidente do 11º distrito. A voz de Shin Tsukihara ficou séria. Shinohara reconheceu Yoshimura não apenas por causa da batalha no 11º distrito. Eto havia atacado a filial do CCG há muito tempo, e Yoshimura se revelou para proteger sua filha. Mas o CCG não sabia que havia duas corujas. Sua árvore Aogiri afetou muito o CCG e prejudicou nossa reputação com o público. Precisamos de uma vitória urgente para elevar o moral, explicou Shin Tsukihara lentamente. A aparência da loja Anteiku é perfeita, ou melhor, pode ter sido parte do plano dela. A loja era para ser um bode expiatório. Ele não pode escapar, o tom de Shin Tsukihara era determinado. Não, protestou Kaneki. Quando Shin Tsukihara mencionou, ele se referia a Eto, a coruja de um olho. Às vezes a vida pode ser irônica. Quanto mais você tenta proteger algo, mais ele se machuca por causa das suas ações. Se a árvore Aogiri não tivesse provocado repetidamente o CCG, essa guerra poderia não ter começado tão cedo. Capítulo 68. Kaneki olhou nos olhos de Shin Tsukihara e sentiu suas forças se esvaindo. Ele caiu no chão e implorou por ajuda. Ele se sentia preso e não conseguia encontrar uma saída. Sempre quis ser mais forte, mas não conseguia proteger Anteiku porque não tinha poder suficiente. Em vez disso, havia feito muitas coisas ruins. De repente, ele começou a duvidar se suas ações passadas estavam certas ou erradas. Não importa o que ele tentasse, ele não conseguia derrotar o homem parado na sua frente. Você disse uma vez que enquanto Anteiku não causasse problemas na sua área, você os ignoraria. Você deveria entender, disse Kaneki, vendo Shin Tsukihara como um camarada, e foi por isso que se aproximou dele. Os lojistas sempre quiseram que humanos e Gous vivessem juntos em paz. Eles cometeram erros no passado, mas mudaram. A voz de Kaneki tremeu enquanto ele implorava. Shin Tsukihara estendeu a mão e afagou a cabeça de Kaneki, como se estivesse brincando com um cachorrinho. A coexistência de humanos e Gous, que grande sonho, suspirou Shin Tsukihara. Mas sou realista, Kaneki. A realidade agora é que alguém tem que pagar um preço pela paz. Por que não posso ser eu? Sou responsável por todos os erros, o ataque à filial do 9º distrito, o ataque à Koshleia. Os lojistas são inocentes. Deixe-me levar a culpa. Kaneki segurou o peito. Shin Tsukihara sorriu. Era isso que ele estava esperando. Então vamos fazer um acordo, Kaneki. Posso trocar sua vida por uma chance para Anteiku. Lembre-se, é só uma chance. Posso dar a eles tempo para escapar, mas depende se eles querem ou não. Sério? Os olhos de Kaneki brilharam. Não tenho motivo para mentir para você.
Shin Tsukihara deu de ombros, sentindo-se culpado porque sabia que Yoshimura não escaparia. Então, eu tenho que morrer agora? A voz de Kaneki soou triste mas aliviada. Sou um pouco compreensivo. Preciso de tempo para me preparar e preciso da sua ajuda. Posso te dar 3 dias, e também deixarei você e seus amigos se despedirem. Shin Tsukihara parecia generoso. Tão generoso que Kaneki não conseguia acreditar. Ele veio à filial da 20ª ala hoje, sem esperar sair vivo desde o início. Kaneki se levantou e agradeceu sinceramente a Shin Tsukihara. Você estava certo sobre uma coisa. Compartilhamos ideais semelhantes, embora nossos propósitos sejam diferentes. Shin Tsukihara disse algo misterioso. Kaneki pensou por um momento, e Shin Tsukihara lhe deu um cigarro, mesmo Kaneki não sabendo fumar. Ele tossiu depois de dar uma tragada, terminou o cigarro e foi embora. Depois que Shin Tsukihara saiu, ele pegou o telefone, que o conectou a Sede e a Itsuki Marude. O quartel-general formou recentemente uma força-tarefa especial para atacar a árvore Aogiri, com Marude como vice-comandante. Shin Tsukihara deu um relatório detalhado sobre suas suspeitas em relação a Anteiku. Eto provavelmente culparia Anteiku, então era melhor que Shin Tsukihara relatasse suas descobertas. Ao receber a notícia, Marude enviou agentes para investigar. No entanto, levaria algum tempo até que uma guerra em larga escala começasse. Após encerrar a ligação, Shin Tsukihara descou um número em seu telefone pessoal e dessa vez, falou com Nishino. Sob a orientação do professor, a Nishino vinha estudando conhecimento profissional há quase um ano. Com os dados do Dr. Kano, ela progrediu rapidamente. Ela até conseguia fazer kink sozinha. Talvez nem o professor soubesse que Nishino era especialista em anatomia de Gous. Era seu talento natural. Chegou a hora. Preciso que você se prepare com antecedência. Vou ajudar você a montar o laboratório e reunir os materiais necessários. Shin Tsukihara falou lentamente. Nishino entendeu imediatamente as intenções de Shin Tsukihara. Essa mulher tinha uma vantagem importante. Independentemente do certo ou errado, uma vez que se comprometeu com Shin Tsukihara, ela permaneceu completamente leal e jamais o trairia. Entendo. Vou providenciar sua saída o mais rápido possível. Nishino concordou sem hesitar. Ela veio a Sede estudar especificamente para ajudar Shin Tsukihara. Então, tudo que Shin Tsukihara pedia para ela fazia com prazer. Depois de cuidar desses assuntos importantes, Shin Tsukihara teve uma conversa sincera com Nishino por telefone e então notificou toda a filial do 20º distrito para se preparar para a ação. Quanto ao nosso personagem principal, Kaneki, ele naturalmente foi até a loja Anteiku. Kaneki sabia que o CCG logo descobriria que a loja Anteiku estava ligada à árvore Aogiri e atacaria. Então, ele tentou convencer Yoshimura e os outros a irem embora. No entanto, Yoshimura desejava morrer há muito tempo. Talvez estivesse cansado de se esconder ou de buscar redenção por seus pecados passados. Shin Tsukihara não conseguia entender a mentalidade de Yoshimura. Ou talvez fossem seus próprios ideais conflitantes. Ele havia matado muitas pessoas na primeira metade da vida e agora buscava paz na segunda metade. Ele não conseguia nem perdoar o seu eu do passado. Mas Shin Tsukihara achou engraçado. Ele não conseguia se livrar do passado, então como poderia falar em buscar a paz? Yoshimura, Eto, Arima, todos trabalharam pela coexistência e paz entre humanos e Gous. Em contraste, Shin Tsukihara buscou a paz em nome do governo. Capítulo 69. 3 dias depois, em um laboratório subterrâneo no Distrito 20, uma instalação secreta financiada por Shin Tsukihara, uma figura poderosa no distrito. Algo importante estava acontecendo. Shin Tsukihara conseguiu manter suas ações em segredo com a ajuda de Kurona e Nashiro, 2 irmãs ricas que lhe forneciam dinheiro. Essas irmãs estavam entre as pessoas mais ricas de Tóquio. Nishino, que havia tirado uma folga do trabalho no Distrito 20, retornou depois de alguns dias e se encontrou com Shin Tsukihara. Assim que se viram, Nishino correu para os braços de Shin Tsukihara, em busca de conforto. Não se preocupe, teremos bastante tempo juntas de agora em diante. Shin Tsukihara tranquilizou Nishino. Apesar de parecer madura, ela era, na verdade, uma jovem recém-formada na faculdade. Certo, respondeu Nishino, segurando-o por um tempo antes de soltá-lo. Shin Tsukihara levou Nishino ao laboratório, que contava com equipamentos de alta qualidade e equipe altamente qualificada. O laboratório foi viabilizado pelos pais das irmãs ricas, que realizaram experimentos secretos com Gous antes de morrerem. Shin Tsukihara conseguiu adquirir tudo com a ajuda das irmãs. Enquanto caminhavam pelo laboratório, Shin Tsukihara mostrou o local a Nishino e, por fim, a levou a uma sala com uma grande parede de vidro. O vidro era transparente por dentro, mas não por fora. Dentro da sala havia uma pessoa sentada sozinha, uma figura de cabelos brancos e expressão fria. Era Kaneki, que havia chegado conforme o planejado. Você é realmente confiável. Kaneki. Shin Tsukihara falou calmamente ao microfone que transmitia suas palavras para a sala. Kaneki sentou-se com a cabeça baixa em uma cadeira. Já estou morrendo. Você pode ao menos me dizer por que tinha que ser eu? Perguntou Kaneki, com a voz cheia de desespero. Shin Tsukihara não recusou nem concordou. Em vez disso, começou a contar a Kaneki sobre o clã Vashu, a organização V e tudo relacionado a eles. Você é uma pessoa azarada. Originalmente, eles estavam interessados em Rizika Mishiro, não em você. Mas você foi escolhido como substituto, explicou Shin Tsukihara. No entanto, suas ações os fizeram enxergar potencial em você. Potencial. Kaneki sorriu amargamente. Ele havia vivido por quase 20 anos, suportando uma vida miserável e sendo comum em todos os sentidos, até mesmo na escola. Por que ele tinha que enfrentar tudo isso? Rize tinha características únicas, e você deu a essas características possibilidades infinitas, Kaneki, disse Shin Tsukihara. Nishino encontrou uma maneira de criar comida para Gous. Talvez você possa ajudá-la a encontrar respostas.
Shin Sukihara revelou que com a ajuda de Nishino e sua própria ajuda, eles haviam feito um grande progresso na criação de comida artificial para Gous. Mas Shin Sukihara sentia que o tempo estava se esgotando e que não podiam esperar muito. É mesmo? Espero muito ver esse dia com meus próprios olhos, murmurou Kaneki, erguendo a cabeça e olhando para o teto pálido. Seu cabelo gradualmente passou de branco para preto. Shin Sukihara entregou a Nishino uma mala contendo Jurmungandrer. Agora cabia a ela assumir o comando. Nishino, agora é com você, disse Shin Sukihara. E Nishino assentiu e pegou a mala. Depois que todos os experimentos e pesquisas estivessem concluídos, Nishino ajudaria Shin Sukihara na atualização final de Jurmungandrer. Depois de dar mais algumas instruções, Shin Sukihara decidiu ir embora. Não precisava mais interferir. Durante esse tempo, o CCG monitorou de perto a loja Anteiku. Eles tinham investigadores disfarçados de pedestres patrulhando a área, mas não prestaram atenção ao transporte secreto de pessoas da loja. Eram apenas alguns jovens Gous que não representavam uma ameaça significativa. Não valia a pena provocá-los ainda. Enquanto essa pessoa permanecesse lá dentro, o plano correria bem. De volta à filial do Distrito 20, o assistente de Shin Sukihara, Ashikaga, o informou sobre uma solicitação de entrevista que eles haviam recebido. Investigador Shi, esta entrevista é importante para todo o país e foi aprovada pela sede. Não podemos recusar, explicou Ashikaga hesitantemente, seguindo Shin Sukihara. Do que você está falando? Não vê o timing? Respondeu Shin Sukihara, já famoso o suficiente. O público talvez não conhecesse Kisho Arima, do CCG, mas certamente conhecia Shin Sukihara. Envolver-se em atividades tediosas e que consumiam muito tempo não o interessava, então ele rapidamente recusou a entrevista. Não, o investigador Shin insistiu a Ashikaga. Eles têm um romancista famoso os acompanhando para observar, e recusar pode ter consequências negativas. Um romancista? Shin Sukihara ficou momentaneamente surpreso, mas depois sorriu com conhecimento de causa. Parecia que eles não conseguiam resistir e se aproximavam dele, tratando sua filial como um ponto de encontro comum. Ashikaga, confuso com a mudança repentina na expressão de Shin Sukihara, ficou ali parado, nervoso. Bem, investigador Shin, devemos recusá-los? Deixe-os vir. Estarei esperando por eles no meu escritório, respondeu Shin Sukihara com um sorriso. Não demorou muito para que Ashikaga trouxesse os visitantes ao escritório de Shin Sukihara. 3 pessoas estavam do lado de fora, 2 editores-chefes e proprietários de renomadas agências de notícias, acompanhados por uma jovem. Capítulo 70. Ao entrarem, Shin Sukihara notou imediatamente a garota. Ela tinha uma aparência doce e adorável, com um corpo pequeno e óculos. No entanto, o que mais chamou sua atenção foi seu impressionante cabelo verde escuro. Foi surpreendente ver que a famosa coruja de um olho só era, de fato, uma menina tão adorável. Investigador Shin, esses indivíduos são da agência de notícias 20. Este é o chefe e este é o editor-chefe. Li Shun os apresentou. Shin Sukihara se levantou e os cumprimentou calorosamente. Tanto o chefe quanto o editor-chefe da agência de notícias não conseguiam acreditar no que viam. Eles haviam utilizado inúmeros contatos para garantir a entrevista, pois Shin Sukihara havia se tornado um ídolo nacional. No mundo dos fantasmas, os investigadores eram admirados e perseguidos por toda a nação em situações de vida ou morte, enquanto estrelas e cantores eram simplesmente admirados pelo público. Sempre que o nome de Shin Sukihara aparecia nas notícias ou nos jornais, imediatamente capturava a máxima atenção. Eto, também conhecida como Sen Takatsuki, apresentou-se humildemente. Ela havia implorado ao editor-chefe por uma longa jornada para acompanhá-los naquela viagem, pois queria material para seu novo romance. Senhorita Sen Takatsuki, li seus romances há muito tempo e eles estão entre os meus favoritos. Shin Sukihara apertou calorosamente a mão de Sen Takatsuki. Todos entenderam por que a atitude de Shin Sukihara havia mudado tão drasticamente. Ele era fã dos romances da senhorita Takatsuki e com razão, já que ela era uma romancista renomada. O chefe da agência de notícias começou com algumas formalidades, e Shin Sukihara respondeu casualmente enquanto o editor-chefe conduzia a entrevista. Takatsuki permaneceu em silêncio após trocar algumas gentilezas com Shin Sukihara. Ela ouvia atentamente e ocasionalmente fazia anotações com caneta e papel. A manhã passou voando e a entrevista finalmente terminou. Enquanto todos se despediam, Shin Sukihara falou. Senhorita Takatsuki, seus romances sempre me cativaram. Será que poderíamos discuti-los algum dia? As ideias contidas neles são ousadas e inovadoras, e eu realmente gosto delas. Ninguém ficou surpreso, pois Shin Sukihara expressou admiração por Takatsuki desde o começo. Sen Takatsuki concordou alegremente. Enquanto todos iam embora, Takatsuki permaneceu sozinho no escritório de Shin Sukihara. Shin Sukihara serviu 2 xícaras de chá quente e entregou uma a ela. Obrigado. Takatsuki aceitou o chá quente, tomou um pequeno gole e o colocou sobre a mesa. Senhor Shi, estou surpreso que o senhor também tenha lido meus trabalhos. Investigadores também são seres humanos e precisamos de atividades de lazer. Depois de cada missão, passo um tempo lendo romances. É um dos meus hobbies. Depois de mais algumas palavras, eles se tornaram como amigos de longa data. Takatsuki parecia à vontade. Haha, eu não esperava que o senhor Shi fosse tão interessante. Takatsuki riu algumas vezes. É completamente diferente do que as pessoas dizem sobre o ceifador negro. As pessoas falam coisas sobre mim? Shin Sukihara deu de ombros. Ouvi dizer que você está aqui para coletar material? Sim, estou planejando escrever um novo livro com investigadores e Gous como foco principal. A propósito, Sr. Shin, o senhor se importaria em responder a algumas perguntas? Isso me ajudaria a gerar mais ideias. Mas não se preocupe, não serão perguntas difíceis. Takatsuki sorriu. Contanto que não seja sobre o CCG, eu posso responder. Fico feliz em ter uma amiga como você, senhorita Takatsuki. Shin Sukihara tomou um gole de chá quente e respondeu. Bem então.
Takatsuki fez uma pausa. Senhor Shin, o senhor acredita que humanos e ghouls podem coexistir pacificamente? Shin Tsukihara fingiu surpresa e quase engasgou com o chá. Senhorita Takatsuki, a senhora sabe mesmo surpreender as pessoas. Mas é uma questão intrigante. Humanos e ghouls podem conviver harmoniosamente? Da minha perspectiva, só há uma possibilidade. Ah? Takatsuki pareceu interessado. Independentemente de serem por meios gentis ou violentos, a sociedade dos carniçais e a sociedade humana sempre serão distintas. A dinâmica entre predador e presa é estabelecida pela necessidade de sobrevivência. Não importa como os caçadores sejam reprimidos, enquanto permanecerem famintos, precisarão caçar para se sustentar. O tom de Shin Tsukihara ficou sério, sua voz mais grave do que antes. A atmosfera parecia ter mudado, mas nenhum dos dois percebeu. Eles se entendiam. Para alcançar a paz verdadeira, precisamos primeiro resolver a questão da comida para os ghouls. Se alternativas artificiais puderem substituir a carne humana, seria necessário alguém. Seria necessário alguém com influência e controle absoluto sobre humanos e ghouls. Takatsuki interrompeu, completando o pensamento de Shin Tsukihara. Mas ao dizer isso, ela pareceu animada e eufórica, anotando algo rapidamente. Uau, senhor Shin, sua inspiração é impressionante. Essa é uma ideia brilhante, e eu já tenho um esboço geral para o meu próximo romance. Parecia que eles haviam entrado em seu próprio reino de fantasia. Na verdade, não precisa ser tão complexo. Contanto que haja dois indivíduos, um no controle do lado humano e o outro no controle do lado ghoul. Com a mesma visão, essa abordagem também pode funcionar, certo? Takatsuki parou de escrever. Sua ideia inicial era boa, mas é muito limitada. Mesmo que possam coexistir pacificamente, humanos e ghouls são raças diferentes. Mesmo com substitutos artificiais, todos os ghouls estariam dispostos a abrir mão de seu senso de superioridade? Takatsuki retrucou. Imperturbável, Shin Tsukihara deu um tapinha na testa e explicou a Takatsuki. Senhorita Takatsuki, você pode não saber, mas muitos ghouls não matam por necessidade, mas porque sentem prazer nisso. Então os métodos suaves habituais não serão eficazes, enquanto permanecerem incontroláveis. Não há como alcançar a paz. Takatsuki-sen respondeu. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.